Boa noite a todos. Hoje, dia 18 de agosto, estamos iniciando NEP Alcione, mais um estudo do NEP Alcione. Hoje, começando um capítulo novo das cartas de Paulo. Então, vou iniciar a leitura Perante os Mortos, capítulo 9, do livro... Sumiu aqui a palavra. Canais da Vida. Perante os Mortos. Quando visites o campo convertido em relicário da cinza dos mortos, procurando tatear a lembrança dos seres queridos que o sepulcro recobre, endereça-lhes a própria alma em forma de amor, porque eles vivem. Pensa neles com enternecimento de quem reencontra devotados amigos, apartados de ti por temporária separação. Qual se estivessem involuntariamente numa parada expectante, falam-te em silêncio a verdade que o verbo humano não articula. Basta medites para que lhes recolhas a voz. Poderosos de ontem, que abusam da autoridade, lamentam na lousa o capacete esbraseado de angústia e remorso que se lhes embutiu nas consciências. Déspotas de variados matizes, que zombaram da fraqueza ou da ignorância do próximo, conservam enterradas no próprio peito as lâminas repulsivas com que desataram as lágrimas alheias. Juízes que leiloaram a dignidade dos tribunais suportam as consequências do arrazoado precioso com que vestiram sentenças ímpias. Intelectuais que encharcaram a pena em lodo mental, assalariando a própria inteligência do artesanato no do crime, clamam contra o nevoeiro que lhes entenebrece os pensamentos. Tribunos que esconderam propósitos sombrios em frases fulgurantes, ouvem no ádito de si mesmos as doridas exprobações de quantos lhes caíram na vasa das intenções subalternas. Artistas que injuriam a natureza, assenhorando-lhes os recursos para suscitarem nos outros a delinquência emotiva, arrastam-se obsessos e infelizes nos torvelinhos da insanidade. Pessoas dinheirosas que fizeram do ouro e da prata incenso constante à própria vaidade, buscam em vão apagar a mentira das pomposas legendas que lhes marcam os restos. Juntos deles, porém, surge a caravana dos que chegam dos cismos, a entremostrarem o próprio fato por mensagem de luz. Eu vou ler só o finzinho, porque está muito extenso, né? Reflete em todos eles, enviando-lhes a simpatia de tua bênção. Porquanto as criaturas que te despistes na morte, acreditando em aniquilamento, são simplesmente os companheiros desencarnados, componentes da família maior, a cujo seio também chegarás. Deixa eu interromper. Então, com esse sentimento de gratidão, vamos nos unindo em amor, elevando as nossas vibrações, alcançando a Deus, pedindo a Jesus em sentimentos de amor, de gratidão,
pela oportunidade de estarmos aqui unidos em mais um estudo. Aos que não puderam estar aqui presente hoje, que eles recebam o nosso afeto. Aos que estão necessitados de saúde, que Jesus possa envolver a todos, restaurando as energias, equilibrando a saúde física, emocional, pedindo aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos irmãos menores, as bênçãos da saúde física, a todos que assistirão esse estudo posteriormente, que também recebam a luz. Agradecemos a espiritualidade amiga, aos nossos mentores que sempre acompanham os nossos estudos, que nos acompanham em nosso dia a dia. Pedimos a permissão para poder iniciar mais um estudo. Permaneça conosco, que assim seja, graças a Deus. Deixa eu compartilhar então aqui, Vera. Deixa eu ver. Será que eu... Aqui. Aí acho que eu coloco... eu vou colocar para... Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Não, não é aqui, não é aqui. Tem uma maneira que... Compartilha direto daí? Sim. Ah, eu não sei. É para apresentar. Então, vai ali no mais, ali onde você estava, em compartilhar. Vê se é no mais. Apresentar, vê se não é. Não, lá em cima. Aqui. Isso. Quando apresentar em tela cheia. Eu acho que eu perco a visão de vocês. Ou não, deixa eu ver. Ah, não. Vocês estão vendo tudo ou estão vendo um pedaço do Canvas? Estou vendo tudo. A então primeira página e você. Então perfeito, porque eu sempre tenho dificuldade em apresentações, eu não sou de fazer muita apresentação. Depois a gente experimenta, quando tu fizer, tu faz download dele como PowerPoint e coloca na pasta ali do Drive. E a gente vai tentar ver se ele fica. Se bem que o formato dele eu acho que é diferente, mas a gente tenta. A gente tenta. Bom, então nós estamos iniciando mais um capítulo, né? E hoje a gente vai fazer um apanhado do capítulo. Eu acho que antes eu vou abrir o NetSearch, Vera, para a gente ler. Eu vou abrir... Vocês estão vendo o que agora? O meu está aberto, né, NetSearch, mas aí... É para ele fazer a leitura do capítulo, que eu acho que é interessante. Tá. São 20 versículos, como a gente vai... Vocês estão vendo o NetSearch ou é o Canvas? O Canvas, né? Então, deixa eu mudar aqui. Tu tem que parar o compartilhamento, eu acho. Parar a apresentação. NetSearch. Eu faço a leitura, vocês vão ter que me ouvir de novo, falando errado com esse aparelho na boca, que dificulta. Quer que eu leia para você um pouquinho? Por favor, então, eu estou com um machucado na boca.
Tem o dentista. Então, vamos lá, tradução. Estou lendo pela minha tela, tá? Da Almeida Revisada. Ou tu quer ler a Bíblia de Jerusalém? Ok. Os processos. Então, o capítulo 6, lendo ele inteiro, né? 6.1. Os processos em tribunais pagãos. Quando alguém de vós tem rixa com outro, como ousa levá-la aos injustos para ser julgada, e não aos santos? Então, não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se é por vós que o mundo será julgado, sereis indignos de proferir julgamento de menor importância? Não sabeis que julgaremos os anjos? Não sabeis que julgaremos os anjos? Quanto mais, então, as coisas da vida cotidiana. Quando, pois, tende processos desta vida para ser julgados, constituis como juízes aqueles que a Igreja despreza. Digo isto para confusão vossa. Não se encontra entre vós alguém suficientemente sábio para poder julgar entre os seus irmãos? No entanto, acontece que um irmão entra em litígio contra seu irmão, e isto diante de infiéis. De qualquer modo, já é para vós uma falta a existência de litígios entre vós. Por que não preferis antes padecer uma injustiça? Por que não vos deixais antes defraudar? Entretanto, ao contrário, sois vós que cometeis injustiças e defraudais, e isto contra vossos irmãos. Então, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os impúdicos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, em os efeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Eis o que vós foste, ao menos algum. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificado. Não fostes justificado em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. A fornicação. 6.12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre e o ventre para os alimentos, e Deus destruirá aqueles e estes, mas o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Por certo, não. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está dito, serão dois em uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Senhor constitui com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o vosso corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus, e que, portanto, não pertenceis
a vós mesmos. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Ponto. Obrigada, minha querida, por interromper. Bom, aqui. Acho que voltou, né? Vocês estão vendo a página inteira, né? Sim. A gente, né, quando a gente, no NEP, né, quando a gente começa no NEP, a gente aprende as perguntinhas básicas, né, o quem, quando, onde, por quê. Alguém levantou, eu perco a visão de vocês. Não, a Grazi está comentando. Tenso, é um capítulo tenso, é um capítulo com palavras fortes, né? Palavras fortes, que vai ser bacana a gente refletir. Vocês me dão um minuto, meu cachorro está batendo lá na porta do fundo e ninguém está escutando, senão ele vai derrubar. Vocês me dão um minutinho? Vão conversando sobre esses quem. Eu queria entender por que ela botou um romã ali no meio, né? Eu fiquei, será que é os romanos? Eu fiquei, será que eu vou uma cebola? Eu fiquei em dúvida, mas desde que eu não enxergo direito. Ai, não é uma cebola, é um romã, eu acho. Aquela coroazinha. Pois é, mas lembra a cebola quando é colhida, não? Eu fiquei em dúvida, porque várias camadas. Ô, Silvia, nós estamos aqui tentando descobrir se aquilo é um romã ou uma cebola. É uma romã. Aí, ganhei, Grazi. Ganhou. Mas lá uma das últimas artes está a romã aberta. E as sementinhas. Bom, vamos lá. Mas é uma romã. Mas parece, se ela tivesse os risquinhos, era uma cebolinha. É uma romã por causa dos romanos? Agora a interpretação, vai. Bom, vamos lá. Aqui eu gosto de romã. Se a gente for olhar para quem que aparece nesse capítulo, né? Então, nós temos Deus, e Deus, ele vem como autoridade, né? Com aquela autoridade que define os padrões de justiça, que define os padrões de moralidade, né? Vem Cristo, a gente vê Cristo, né? Também aparece Cristo nesse versículo, que é o centro da identidade, né? Quando a gente pensa que é eles que os irmãos devem seguir a Cristo, eles devem ser puros como Cristo, né? Então ele vem falar que os corpos são membros do Cristo, né? Então parece uma união real, né? A gente vai ver essa união real do Cristo. O Espírito o Espírito Santo, né? Ele fala em Espírito Santo, que a gente vê o Espírito de Deus, os espíritos que habitam em nós e faz morada em nós, né? O nosso templo sagrado. Paulo, a gente vê Paulo, né? Que está escrevendo essa carta, um apóstolo, o líder daquela comunidade, né? Os irmãos em Corinto, né? Que estão recebendo aquela carta, que enfrentam desafios internos, conflitos, imoralidade, rixas, contendas, tribunais, né? E Paulo vem corrigir, né? Tem os injustos, que ele fala que os injustos não herdarão o reino de Deus, que Paulo vem falar que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Os imorais, né, que ele vem tratando dos imorais já desde o capítulo anterior. Tem os anjos, ele fala nos anjos, né, e Paulo menciona, né, que
os anjos, que os irmãos de Corinto julgarão os anjos, né? Que os santos, ele vem falar nos santos, que os santos são os irmãos de Corinto, né? Que quando se torna um cristão, a intenção é se tornar um santo, né? Não um santo que faz milagre, né? Mas na sua pureza. Alguém identificou mais alguém? Mais algum quem que eu não identifiquei? Ele falou de um monte de gente, mas tu botou tudo dentro dos Com imorais imorais e dentro dos injustos. justos, Né? Beleza. isso. Isso. Vou seguir, então. Eu estou tentando mexer na página, tá? Eu não tenho o hábito de fazer apresentação. Eu tenho que ir lá para a página do... Aqui. Achei. Então, onde, né? A gente está no capítulo 6 da primeira carta, e essa primeira carta, ela foi escrita por Paulo enquanto ele estava em Éfeso, né? E foi endereçada a Corinto, que ficava na Grécia Antiga, e Éfeso, onde Paulo estava enquanto estava escrevendo essa carta, era uma província romana da Ásia, atual Turquia, né, que corresponde hoje à atual Turquia, uma cidade também cosmopolita e portuária, né, Corinto, e localizada, a gente sabe que Éfeso, ela ficava localizada na península do Peloponeso, e a gente sabe, né, que Corinto era uma próspera cidade grega que sofria o domínio romano e era conhecida pela sua diversidade cultural, econômica, e, diante disso, enfrentava desafios enormes, e morais, espirituais, e que Paulo vem abordando nessa carta, né? E a gente sabe a posição geográfica de Corinto, ela facilitava esse movimento de pessoas, essa complexidade social que influenciava diretamente a esses problemas que aconteciam, né? A gente vê que há muitos interesses, né? Há muitos... A Corinto, ela foi destruída e ela foi reconstruída, a gente viu isso lá no começo, né, dos nossos estudos. Corinto, ela foi reconstruída e teve todo o interesse econômico nessa reconstrução, né, por causa da sua posição estratégica, ela ficava, ela tinha dois portos, né, o Lequeu e o Cencreu, e isso tinha um comércio e um trânsito de mercadorias muito grande, e quem que foi colonizar, né? Foram colonizados escravos e pessoas, acho que eram do exército, né? De pessoas, os veteranos de guerra, né? E aí se transformou numa das cidades mais importantes romana, né? Então esse é o onde que aconteceu, né? E quando que aconteceu? Foi provavelmente entre 53, essa escrita dessa carta foi provavelmente entre 53 e 55 depois de Cristo, e durante a terceira viagem de Paulo, né? Durante a terceira viagem missionária. E essa viagem foi uma das principais expedições de Paulo, e ele visitou muitas comunidades que ele havia fundado, né?
Então, foi uma importante viagem. E a comunidade de Corinto, ela foi fundada em 50 depois de Cristo. Aqui é a Romã, aberta. E como, né? Como que essa carta, ela foi escrita, né? A necessidade dessa primeira carta que a gente tem como registro, né? Que a gente sabe que ele ele falou de outras cartas, né? Da carta às lágrimas. Ela surgiu devido a uma série de problemas e desafios que aquela comunidade enfrentava, né? Corinto, como uma cidade cosmopolita, portuária, ela recebia influências helenísticas, né? Que frequentemente entravam em conflito com aqueles valores cristãos daquela igreja primitiva, né? E que nem os litígios helenistas, né? A gente vê a comunidade envolvida e ela levava, aqui quando eu falo em litígio, ela levava os problemas, começaram, a gente vai ver nesse capítulo, eles levando os problemas, eles levavam problemas para tribunais exteriores, né? Para resolver conflitos deles. Então, eram questões que eles atribuíam a outras pessoas resolverem, em vez deles resolverem dentro da comunidade, que eram problemas da comunidade, né? E Paulo, ele precisou corrigir essa prática. Ele falava, ele vem falar para os irmãos de Corinto para eles disputarem os problemas internamente, né? Então, essa cultura helenística, né, ela se refere à cultura grega de todo o Mediterrâneo e das conquistas do Alexandre o Grande, né? E esse termo helenista, ele vem de Elas, que é o nome grego para a Grécia. E então é uma mistura de filosofia, arte, cultura, política, costumes, e tudo isso gerava desordem. Estava tendo disputa entre eles, conflitos internos, além das disputas legais, havia os conflitos internos relacionados às questões de liderança, que a gente vê, né? A gente viu lá no começo, os que queriam seguir Apolo, a Cefas, questões de moralidade, e a pureza, né? E Paulo vem destacando a importância de você se manter puro, de você se manter em conformidades com os ideais do Cristo, que são essencial para uma vida em Cristo, né? E ele vem falando para se afastar do que é imoral e viver de acordo com os valores do Evangelho. Então, essa carta ela vem como uma resposta para esses problemas. E aí, só um comentário, Silvio. É interessante de ver o como foi Paulo que fundou, né, que divulgou, fortaleceu a igreja de Corinto num ambiente que era o teste, porque ali foi uma junção de muitas culturas, muitos níveis de moral, né, não tão bom, e o teste, né, porque foi uma mistura grande, é uma mega metrópole que não conseguia se organizar no bem, né. Então a igreja vem sendo uma grande afronta a esses costumes imorais, né. Bom, só estava pensando na quantidade de pessoas. é, é muita, é muita informação, muita cultura
E imagina para eles, né? Eles viviam tudo aquilo, aí eles conhecem o Cristo, vão fazer parte da comunidade de Corinto, mas o meio está tudo ali, eles vivem naquele meio, né? Então, é um viver em tentação a todo momento. Então, E aí, vamos seguindo, né? Os principais pontos, né? Então, a gente vai ver agora alguns principais pontos que a gente vai ver que eu pensei que a gente vai ver nesse capítulo, né? Sobre o ser infiel e o que é infiel para a gente, né? Tudo aquilo que afasta das leis e dos preceitos morais, né? E que não seguem o ensinamento do Cristo, né? A gente vai continuar vendo sobre o julgamento que a gente tem visto a gente veio de um capítulo, do capítulo 5, que a gente começou a refletir sobre o julgamento. Então, a gente vai continuar a ver, a refletir sobre o julgamento, sobre o ser santo. Esse ser santo não é o santo que faz milagre, é o santo como estado de elevação, como a nossa elevação espiritual, né? Quando a gente começa a cumprir com as leis divinas. E quando a gente começa a nos purificar, né? E o Paulo, ele usa bastante esse termo e ele exorta os cristãos, ele chama os cristãos, ele clama aos cristãos a serem santos, que é deixar as más tendências. A gente domar as nossas más tendências. O nosso mau humor, quando a gente encontra uma situação adversa, se a gente consegue resolver com tolerância, com serenidade, mesmo com tantos problemas, a gente encontra leveza na vida. Então, é isso ser santo que Paulo traz, né? Ele vem falar do mundo ser julgado, né? Ele fala, né, sobre que o mundo ele vai ser julgado e tudo está em julgamento, né? Então ele vem trazer esse conceito de que tudo como um todo que está num processo de evolução, haverá um tempo em que haverá esse julgamento, né? Aí também ele vem falar da vida cotidiana, né? A gente vai refletir sobre a nossa vida cotidiana, sobre esse campo de aprendizado e evolução da nossa vida cotidiana, onde cada ação nossa, cada decisão, cada pensamento contribui para nos mantermos no meio do caminho, ou quando a gente vai para a beira do caminho, né? Então, Paulo, ele vem trazer essas ações diárias e contrapondo com os ensinamentos do Cristo, né? Vem falar dos processos, aqui ele vem falar dos processos judiciais mesmo, que os irmãos de Corinto estão levando para fora das comunidades em litígio, em processos mesmo, em vez de resolver internamente, né? Então, os interesses próprios, né? Também Paulo, ele vem trazer essa questão do egoísmo, da busca pelos nossos próprios interesses, à custa à custa dos interesses do irmão, né? Então, para a gente pensar sobre a gente superar os nossos próprios interesses em favor de um bem comum, né? Então, nós vamos também ter esse ponto. Ele vem falar de desprezo também, o desprezo
Paulo, ele vem criticar os coríntios por desprezarem a comunidade ao levarem os problemas para disputas que seriam internas para tribunais de fora, né? Para tribunais de fora. Derrota também, que Paulo ele sugere que a derrota, a injustiça, é melhor do que causar um dano a outro irmão ou envergonhar a comunidade, né? Então, a gente vê a derrota como uma lição importante para a evolução, né? A gente aprende com as dificuldades, com as perdas, elas são oportunidades para o nosso crescimento, né? E Paulo, ele vem também falar de ser suficientemente sábio, né? Da gente ter um pouco de sabedoria. Então, esses foram os primeiros pontos. Aí tem mais, deixa eu voltar aqui. Aqui também, Paulo, ele vem trazer novamente sobre o reino de Deus, que a gente também já viu em capítulos anteriores dessa carta. Então, o reino de Deus, que a gente entende como o estado de consciência, né? A nossa consciência, onde ficam as leis divinas. Paulo afirma, né, que Paulo vem afirmar que os injustos não herdarão o reino de Deus. Paulo também vai falar do Espírito de Deus, né? Espírito de Deus com a essência divina, né, que permeia toda a criação e nos guia. E Paulo, ele vem lembrar que o corpo é o templo de Deus, onde o Espírito de Deus habita, né? E aí vem aquela passagem belíssima, né? Que me é permitido, que me convém, a gente vai refletir sobre isso, porque a liberdade que a gente tem, mas que a gente tem que ter responsabilidade, né? Que nem tudo que é permitido é necessariamente bom, né? Então, e o que convém, né? Paulo, ele vem orientar que a gente deve fazer escolhas que sejam convenientes com a vida que a gente escolheu seguir, que é a vida em Cristo, né? Paulo também vai falar sobre escravizar nesse capítulo. Aí acho que a gente vai ver sobre os nossos vícios, sobre as nossas paixões, os nossos apegos materiais, que acabam dificultando, que acabam fazendo com que a gente estacione, em vez de progredir, em vez de evoluir, que dificultam, né? Paulo vem trazer sobre o ventre, também a gente já viu sobre o ventre em outros capítulos, que também que ele vem falar do estômago, de alimentos, e esse ventre que pode simbolizar também o nascimento de um novo homem, também deixando para trás os desejos materiais, os desejos carnais, para a gente refletir sobre isso, sobre o que a gente faz com o nosso corpo, não é só em relação aos prazeres, né, mas às nossas más tendências, ao nosso egoísmo, às nossas vaidades, aos nossos, quando a gente reage com agressividade, o corpo, né? Também Paulo ele vem trazer nessa parte o corpo físico como um instrumento para a nossa evolução, né?
E Paulo, ele vem trazer que o corpo é o templo do Espírito, então ele vem trabalhando isso com os irmãos do Corinto, né, de Corinto, aí ele vem reforçar a carne, né, o que é a carne, o que é o corpo carnal, né, que são as necessidades e os desejos que, se a gente não tiver o controle sobre eles, eles levam ao erro. Então, ele vem trazer esse ponto para a gente refletir. E aí, quando leva ao erro, também vem junto a ilusão, que a gente... A ilusão é um engano, e isso afasta a gente da verdade, afasta a gente do caminho. E é fundamental para a gente discernir, né, o que é passageiro, o que é eterno, e evitar a ilusão, né, do que o que é ilusão faz a gente, nos leva ao erro e ao sofrimento, né? Então, Paulo, ele vem trabalhar isso, que ele acredita que que os irmãos, eles, vivendo de forma impura, eles não conseguem agradar a Deus, né? E a justificação, que Paulo sempre traz a questão da justificação, que os erros do passado foram justificados em nome do Cristo, né? Então, a gente vai ver novamente a questão da justificação. E caminhando aqui no final dos pontos principais, Paulo também vem trazer novamente a questão do ressuscitar, né? A gente entende como continuidade da vida, né? Após a morte física, como o espírito ressurgindo em uma nova etapa, né? Continuando a sua caminhada. E Paulo, ele vem falar da ressurreição do Cristo como poder que ele tem, como poder da verdade, o poder do amor, poder da sabedoria, que guia, que nos guia, né? Então, Paulo, ele vem reforçar esse poder que o Cristo, o poder de Deus que ressuscitou o Cristo. E aí, novamente, ele vem falar do templo sagrado, ele vem reforçar do corpo físico como um templo sagrado. Que a gente olha, né, novamente, as nossas más tendências, a gente ter o controle. Lembrando, né, que nem tudo do que é permitido e o que convém, né? Então, esse pertencer, né, a gente vai trabalhar também, a gente vai ver essa questão do pertencimento, e que Paulo traz o receber, e aí vem uma questão de receber, resgate, injustiça, né? E Paulo, ele vem trazer que os irmãos, eles, vivendo de acordo com a vontade de Deus, não cometendo injustiça, evitando os litígios, eles vão viver de maneira correta, conforme os ensinamentos do Cristo, né? E aí ele traz esse resgate como redenção ao Cristo. E a gente vê o resgate, né, também como o processo de reparação dos nossos erros, né, cometidos, o que a gente ainda comete, né. A glorificação, Paulo traz também essa questão de glorificar a Deus no seu corpo físico, que é o templo onde habita o Cristo, né? Que a vida do cristão é um templo vivo, né? Então ele deve glorificar. Então Paulo, ele vem trazer isso. E aí a entrega, né? Quando a entrega a Deus como um ato de dedicação, como um ato de amor
onde ele cuida do seu templo, cuida do seu corpo, não deixa contaminar o corpo, né? A gente vai refletir sobre isso, o que a gente contamina o nosso corpo. A gente contamina com má alimentação, com excesso de açúcar, com assistindo filmes violentos, sendo agressivo, dando respostas secas, não sendo caridoso, não sendo carinhoso, não dando atenção aos nossos familiares. Então, a gente contamina o nosso corpo, né? A gente contamina. E ele vem falar dessa união do corpo e do espírito, sendo vital para o corpo de Cristo. Então, essa união, não adianta ser seguidor de Cristo e você não cuidar do seu corpo, não cuidar do seu templo, né? E que tudo, aí ele fecha com tudo, são membros de Cristo, né? Então, nós somos membros do corpo de Cristo. É uma coisa só, uma união somente. Alguém quer falar alguma coisa? Algo que achou também de pontos principais? Como a Grazi disse, vai ser tenso. Vai. Esse vai render. Vai render, sim. Bom. Então, posso? Por favor, deixa eu voltar aqui para a tela para fechar meu microfone. Fala, minha querida. Só uma observação, porque eu lia antes, né, o capítulo, aquela leitura para reconhecimento, e aí tive uma impressão, e o curioso foi escutar a Vera lendo, né? E a Vera com a entonação mais mansa, a leitura compassada, então uma leitura bem doce, e eu fiquei confrontando as duas imagens mentais, né? Da forma como a Vera leu e como eu fiz a primeira leitura, porque na primeira leitura eu imaginei o Paulo, né? Ele ali jogando toda aquela energia com calma, mas com extrema segurança, trazendo entonação de verdade, de ordem mesmo, afinal de contas. Não vamos imaginar um ser angélico, adocicado, era um homem da estrada, era um homem dado a jornadas extenuantes, ao sol escaldante, a ser preso, né? A enfrentar injustiças, agressões. Então, não dá para esperar algo mais suave, mais delicado. Então, era só essa colocação, porque eu tive a impressão que nesse capítulo o Paulo ele se apresenta ainda maior. Ele vem desenvolvendo as ideias, lógico, mas eu tive essa impressão dele muito mais forte, muito mais insistente, reforçando os pontos, mas jogando mais energia. E até a quantidade de adjetivos que ele traz, né, chamando a atenção, isso também ficou bem pontual para mim. Ele desce pesado nos adjetivos menos nobres, vamos dizer assim. Essa concentração também me chamou a atenção. É isso, no momento. Esses adjetivos ele já começou nesses últimos versículos também, ele já começou a descer a linha. Ele não vai ser com tapa com luva de pelica, não, vai ser desceu o serrote mesmo, desceu a corda mesmo. Obrigada por verbalizar o que eu pensei, mas não tive coragem. E a gente, eu não sei, a gente vai ter que tomar até um certo cuidado, né? Porque hoje em dia tudo que você fala pode ser julgado como
como preconceito, né? Então, a gente vai ter que ter até um certo cuidado, ou mesmo nos slides, assim, para abordar, porque é pesado, vai ser tenso. E tem um aí especial mais para o finalzinho, que vai exigir muita atenção, É, realmente. é, Acho que todos entenderam qual. é, é. Então, nós passaremos, assim, uns par de meses refletindo bastante. Eu acho que será um capítulo muito rico. Bom, aí eu trouxe, deixa eu voltar aqui para a apresentação, uma imagem que eu achei lá da cidade de Corinto. Aqui é onde eles faziam os processos, né? Um bema, era um tribunal. Então, aqui era a estrada de Lecreu, e tinha uma basílica, e essa basílica, se a gente procurar, tem fotos dela, ela tem fotos assim que se aproximam, não é? E tem livros que falam ela possuía colunas em estilo bizantino e decoradas, e aqui é um sítio, né? Acharam, é um sítio arqueológico, e acharam, né, restos de coluna nas ruínas, e para sugerir, e isso sugeria uma grandeza rica, né, toda ornada, uma basílica muito ornada, pisos que tinham padrões de mosaicos, e demonstrava uma rica decoração. E essas ruínas eram um sítio arqueológico, como eu falei, né? E essa essa basílica, né, antes da construção dela, a primeira fase dela foi construída durante um período em que em que o poder eles demonstravam mesmo pelas construções, né? E a gente vê esses tribunais, então imaginem aqui, esses tribunais, esses BEMA, como fala, né? Era uma plataforma, então eles não eram somente para tribunal, mas outras atividades, né, comemorações. Então, eles levavam a público, e esses tribunais, eles eram localizados no meio de uma praça, eles eram localizados no meio de ágoras, que eram as praças públicas, né? Então, você imagina aquelas pessoas, aqueles irmãos de Corinto, levarem os problemas que poderiam ser resolvidos, que eram para ser resolvidos ali entre eles, entre os cristãos, levado ao público, levado nesse púlpito, né, lotado de pessoas, e os julgamentos, eu não sei se vocês leram, né, as páginas estavam em inglês, mas eu uso aqueles tradutor da página, né, eles eram totalmente tendenciosos, então eram julgamentos influenciáveis, eram julgamentos que só favoreciam os ricos e os poderosos. Então tinha esse problema também. Quem eram os menos abastados, eles sempre iam sair perdendo em relação à autoridade e justiça, né? Esses tribunais eram frequentemente associados a decisões públicas e administrativas, e então não era uma boa saída ser levado para isso.
Tanto que naquele texto que eu li no começo, que eu não terminei de ler porque ele era extenso, Emmanuel, ele vem nos trazer uma reflexão. Ele fala dos espíritos após a morte, né, sobre a condição dos espíritos após a morte, mas ele vem falar desse abuso do poder, principalmente daqueles que usam a inteligência para o mal e que também julga, né, quando ele fala que os que julgam em tribunais, eles vão suportar as consequências, principalmente se as sentenças não forem, se forem tendenciosas, né? As consequências imorais, né, das ações. Alguém tem mais algum comentário? E aqui o trecho daquele texto que eu li. Esse vai ser o capítulo. Vou parar o compartilhar. Esse vai ser o capítulo que nos aguarda. Eu não vejo a hora que a gente chega no capítulo 15, que começa a falar de amor, porque vai ser pedreira atrás de pedreira, e são temas que são totalmente pertinentes à nossa vida. Isso a gente não tenha dúvida, que até chegar no amor, a gente vai ter refletido muito sobre muitos erros, daqui a 40 anos, Grace. A gente chega lá em desdobramento, da pós-morte, a gente já está junto, tem jeito, a gente já está junto em estudo. Meus queridos. Importante é a caminhada. É a caminhada. Eu acho que o que eu pensei para esse capítulo que nos aguarda é isso. Uma visão geral, resumão, não? É bom, porque aí a gente tem uma noção do que depois vai aos pouquinhos. Deixa eu ver aqui o que já nos aguarda. Domingo que vem, eu estou sem... Domingo que vem é estudo normal, né? A gente precisa decidir isso. Domingo que vem seria... É você. Isso, mas aí você quer fazer aquela troca, né? Para o dia 1º. Dia 1º eu não estarei no estudo. Tá. Então, aí eu levo o Evangelho Plenitude para o dia 1º, não tem problema. Então, perfeito, Vera. Então, deixa eu ver. Para a gente não cancelar estudo. Então, semana que vem, a gente vai ver. Deixa eu abrir. Quando alguém de vós tem rixa com o outro, como ousa levá-los aos injustos, para ser julgada e não aos santos. E ninguém tem rixa com ninguém, então vai ser Imagina. Principalmente porque quando a gente tem rixa com o outro, a gente não quer investigar primeiro a verdade, a gente quer apoio para nossa raiva, para nossa ira inicial. Então, mais fácil procurar os injustos que vão ir de encontro com o nosso pensamento. Quando a consciência pesa, o tempo passa, aí não era o caminho, é por aí. Aí entraria uma resolução de conflitos, né? Que Exato. Não rola nem sempre, não. Dificilmente, no primeiro momento, a nossa escolha é a verdade e a justiça. Procuramos aliados naquele raciocínio inicial, quase sempre. Quase sempre. E como a gente perde a paciência. E como a gente resolve as coisas com a cabeça quente e resolve errado. Ou fala as coisas, a hora que viu já falou.
E aí vai aumentando as fichas, né? Comentários? Terminando mais cedo um pouquinho hoje. Pode ser? Só por conta da sua dificuldade em articular pelo aparelho. Eu tô com uma ferida aqui dentro, outra aqui, e amanhã eu vou para dentista cedo. Apertar, mexer, apertar. Mas Não é obrigada. fácil. Obrigada, você trouxe uma exposição geral para a gente, creio que clareou muito, né? Vai nos ajudar a refletir bastante nos próximos versículos. Obrigada. Verinha, faz a nossa prece, por favor. Pensei que você ia pedir a Graça, que estava já falando. Pode ser, faz tempo que eu não ouço uma prece da Graça pode aqui. Ser, pode Graça. ser Graça. Pode, né? Por livre e espontânea pressão, vamos orar. É disso que por Jesus favor, espera. nos agracie com essa bênção, ora essa. Brincadeiras à parte, vamos lá. Orar faz parte, né? Nosso diálogo com o alto, através do caminho do coração, sempre bem-vindo. Eu não deixo a brincadeira de lado, porque a vida sempre nos cobra tanto, nos solicita tanto, né? Então, alguns momentos de descontração é uma forma de quebrar um pouco esse padrão mental dos desafios, sendo respondidos com azedume, com irritação. Então, não reparem minhas brincadeirinhas vai e vem. Então, é uma tentativa de mudança de caminho. Então, vamos lá, amigos. Vamos agradecer por mais essa noite. Agradecer por todo o apoio da espiritualidade amiga que nos assiste. Agradecer por, apesar dos pesares, estarmos aqui reunidos, em mente e em coração, desejando progredir sempre, cada vez mais, um pouquinho de cada vez, mas ainda assim em caminho reto, caminho persistente. Que Jesus esteja sempre conosco, nos iluminando, nos abençoando e nos encorajando. Que Deus, nosso sublime Pai, também nos abençoe. E que sejamos, a cada decisão, a cada pensamento e a cada ação, um reflexo direto daquilo que Deus sonhou que fôssemos. Muito obrigada. Jesus nos abençoe. Que o Divino Pai esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Uma até ótima semana. Boa noite. Boa noite. Coragem para todos. Que assim seja. Tchau.